O que acontece quando o último portão que se fecha na sua vida é a porta da sua própria casa? A noite caiu pesada sobre o pequeno bairro de Eldorado, na periferia de São Paulo. As ruas estavam vazias, iluminadas apenas pelos postes de luz amarelada que piscavam de vez em quando, como se também estivessem cansados de testemunhar tanta luta. Dentro de uma casa simples, de paredes descascadas e portão enferrujado, Eliette estava ajoelhada no chão frio da sala. Aos 40 anos, seu rosto carregava marcas que não deveriam estar ali, rugas fundas ao redor dos olhos, manchas de noite sem dormir, e uma expressão que misturava cansaço e desespero. Nas mãos trêmulas, ela segurava um papel oficial. O aviso final de despejo. Amanhã. Amanhã seria o dia em que homens de uniforme bateriam à sua porta e a tirariam dali, junto com sua filha de 7 anos, que dormia no único quarto da casa, alheia ao pesadelo que a mãe vivia. Eliette olhou para o papel mais uma vez, como se as palavras pudessem mudar se ela lesse novamente. Mas não. Estava tudo ali, frio e implacável. Prazo final, 15 de março. Desocupação obrigatória. Ela deixou o papel cair no chão e cobriu o rosto com as mãos. O choro veio silencioso, contido, como se até as lágrimas tivessem medo de acordar a filha. O cheiro de café fraco ainda pairava no ar, misturado ao odor de umidade que subia das paredes rachadas. O som da televisão do vizinho atravessava a parede fina, risadas enlatadas de algum programa que ela não conseguia entender. Como alguém podia rir enquanto o mundo dela desmoronava? Eliette levantou os olhos e viu a pequena mesa de madeira no canto da sala. Em cima dela, uma vela acesa tremia, projetando sombras dançantes nas paredes. Ao lado da vela, a única coisa de valor que ainda restava, uma Bíblia antiga, com a capa de couro gasto e páginas amareladas. Era a Bíblia que sua avó lhe deu antes de morrer, com uma frase escrita à mão na primeira página: "Quando não houver mais nada, segure em Jesus." Ela pegou o livro e o apertou contra o peito. Sentiu o peso das palavras, o peso da promessa, o peso da fé que estava prestes a desistir. Porque como segurar em Jesus quando tudo já tinha sido tirado dela? O emprego, o marido que a deixou sem olhar para trás, a dignidade de conseguir pagar as contas, a esperança de dar um futuro melhor para a filha. O que mais Deus queria tirar? Eliette abriu a Bíblia em uma página aleatória. Seus olhos caíram sobre um versículo sublinhado em vermelho. "Clama a mim, e eu te responderei, e te mostrarei coisas grandes e firmes que não sabes." Jeremias 33, 3. Ela leu mais uma vez, devagar, tentando absorver cada palavra. Será que Deus ainda a ouvia? Será que ainda havia tempo? Lá fora, o vento balançava os fios elétricos, fazendo um som baixo e melancólico, como um lamento distante. O relógio na parede marcava 23 horas e 47. Restavam apenas horas. Eliette fechou os olhos e sussurrou, com a voz embargada: "Senhor, se o Senhor ainda me vê, se ainda existe uma porta aberta para mim, eu não sei mais o que fazer. Eu entreguei tudo. Eu trabalhei, eu orei, eu chorei. E agora eu tô aqui, no fim. Amanhã eles vão tirar minha filha dessa casa. Amanhã eu não vou ter onde dormir. Mas eu sei que o Senhor é maior que isso. Eu sei que o Senhor pode. Então eu entrego. Entrego essa casa, entrego minha vida, entrego minha filha nas suas mãos. Porque eu não tenho mais nada." A vela tremeu mais forte, como se algo invisível tivesse passado pela sala. Eliette abriu os olhos e sentiu algo estranho. Não era paz, não ainda, mas era uma rendição profunda, como se finalmente tivesse parado de nadar contra a correnteza e se deixado levar. E então, ela ouviu um barulho, um toque. Na porta. Eliette congelou. O coração disparou no peito, batendo tão forte que ela achou que fosse sair pela boca. Quem bateria à porta àquela hora? 00:12. Ninguém visitava aquele bairro depois das 10 da noite. Ninguém, a não ser problemas. Ela se levantou devagar, limpando as lágrimas com as costas da mão, e ficou parada no meio da sala, olhando fixamente para a porta de madeira velha e rachada. O som veio novamente. Toque, toque, toque. 3 batidas firmes, mas não agressivas. Não era a polícia. Não era o oficial de justiça. Era diferente. Eliette deu um passo à frente, hesitante. A luz da vela criava sombras estranhas ao seu redor, e ela sentiu um arrepio subir pela espinha. E se fosse alguém perigoso?
E se fosse alguém que soubesse que ela estava sozinha, vulnerável, sem nada para se defender? Mas ao mesmo tempo, algo dentro dela, uma voz baixa, quase imperceptível, dizia: abra. Ela respirou fundo e caminhou até a porta. A mão tremia ao tocar a maçaneta enferrujada. Girou devagar, ouvindo o rangido do metal velho, e abriu apenas uma fresta. A luz amarelada do poste da rua iluminava vagamente a figura que estava do outro lado. Era um homem. Alto, com roupa simples, uma camisa branca de mangas compridas e calças escuras. O rosto estava parcialmente na sombra, mas ela conseguia ver os olhos. Olhos calmos, profundos, como se carregassem séculos de histórias. Ele não sorriu, mas também não parecia ameaçador. Apenas, presente. Boa noite, Eliette. A voz dele era suave, mas firme. E foi aí que ela percebeu. Ele sabia o nome dela. Ela não o conhecia. Nunca tinha visto aquele homem na vida. O medo subiu mais um degrau. Quem é o senhor? Ela perguntou, a voz trêmula. Ele não respondeu imediatamente. Apenas inclinou a cabeça levemente, como se estivesse ouvindo algo que ela não podia ouvir. Eu vim porque você chamou. Eliette franziu a testa, confusa. Eu não chamei ninguém. Sim, chamou. Ele deu um passo à frente, e ela instintivamente recuou. Você chamou há poucos minutos. Você entregou tudo. E eu vim buscar o que é meu. O coração de Eliette agora batia tão rápido que ela mal conseguia pensar. Aquilo não fazia sentido. Nada fazia sentido. Mas ao mesmo tempo, algo naquelas palavras ressoava fundo dentro dela, como se tocassem em uma corda que ela nem sabia que existia. O Senhor é? Ele não completou a frase por ela. Apenas estendeu a mão, e foi então que Eliette viu. Ele segurava um envelope branco, simples, sem remetente. Ele o ofereceu a ela, e ela hesitou antes de pegar. O envelope era pesado. Ela abriu com dedos trêmulos, e ao olhar para dentro, sentiu as pernas fraquejarem. Dinheiro. Muito dinheiro. Notas de R$ 100, cuidadosamente empilhadas, preenchendo o envelope até a boca. Eliette ergueu os olhos para o homem, as lágrimas voltando a cair, mas agora eram diferentes. Não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de algo que ela não sabia mais como chamar. Eu não posso aceitar isso. Eu não conheço o Senhor. De onde? Você não precisa me conhecer. Você só precisa confiar. Ele deu mais um passo para trás, como se estivesse prestes a ir embora. O dinheiro é suficiente. Pague a dívida. Fique com a casa. E lembre-se, quando você entrega, eu entrego de volta. Sempre. Eliette quis dizer algo, quis perguntar mais, mas as palavras não saíam. Ela olhou para o envelope, depois para o homem, e quando ergueu os olhos novamente, ele não estava mais lá. A rua estava vazia. Silenciosa. Como se ele nunca tivesse existido. Eliette ficou parada na porta, segurando o envelope contra o peito, o coração ainda acelerado, a mente girando em 1000 direções. Ela fechou a porta devagar, trancou, e caminhou de volta para a sala. A vela ainda ardia, firme e constante. Ela se sentou no chão, abriu o envelope novamente e começou a contar. R$ 10.000. Exatamente o valor que faltava para quitar a dívida e evitar o despejo. Exatamente. Ela cobriu a boca com a mão e desabou em lágrimas. O amanhecer chegou diferente naquela casa. A luz do sol entrou pelas frestas da janela, iluminando a sala com um brilho suave e dourado, como se até o céu soubesse que algo havia mudado. Eliette não tinha dormido. Ela passou a noite inteira sentada no chão, segurando o envelope, olhando para ele como se fosse uma ilusão que pudesse desaparecer a qualquer momento. Mas o dinheiro continuava ali. Real. Sólido. Impossível, mas verdadeiro. Às 6 da manhã, ela ouviu o som de passos pequenos vindo do quarto. Sua filha, Laura, apareceu na porta, esfregando os olhos, com o cabelo bagunçado e o pijama amassado. Ela olhou para a mãe com aqueles olhos grandes e inocentes, e perguntou, com a voz ainda sonolenta: Mãe, por que você está chorando? Eliette não tinha percebido que ainda estava chorando. Ela limpou o rosto rapidamente e abriu os braços. Laura correu até ela e se jogou em seu colo,
aconchegando-se como só uma criança consegue fazer. Eliette a abraçou com força, sentindo o calor do corpo pequeno contra o seu, e sussurrou: Eu tô chorando porque Deus nos ouviu, meu amor. Deus nos ouviu. Laura não entendeu completamente, mas sorriu, porque a mãe estava sorrindo. E isso, para ela, era o suficiente. Eliette sabia que não tinha tempo a perder. O oficial de justiça chegaria às 10 da manhã. Ela tinha 4 horas para resolver tudo. Ela pegou o envelope, colocou em uma bolsa velha, vestiu a roupa mais apresentável que tinha, uma blusa branca e uma calça jeans desbotada, e saiu de casa com Laura pela mão. O caminho até o cartório foi longo. Ela não tinha dinheiro para o ônibus, então foram a pé, atravessando ruas movimentadas, cruzando sinais, passando por gente que nem olhava para elas. Mas Eliette caminhava com a cabeça erguida, com uma determinação que não sentia há meses. Porque agora ela tinha algo que tinha perdido há muito tempo: esperança. Quando chegaram ao cartório, o lugar estava cheio. Filas intermináveis de pessoas cansadas, papéis espalhados, atendentes sobrecarregados. Eliette pegou a senha e sentou-se em um banco de plástico duro, segurando Laura no colo. A menina brincava com os dedos da mãe, distraída, enquanto Eliette observava o relógio na parede. 8h30. Ainda tinha tempo. Finalmente, após quase 1 hora de espera, seu número foi chamado. Ela se levantou, o coração acelerado, e caminhou até o guichê. O atendente, um homem de meia idade com óculos grossos e expressão cansada, olhou para ela com aquele olhar de quem já viu tantas histórias tristes que parou de se importar. Documento e número do processo. Eliette entregou os papéis com as mãos trêmulas. O homem digitou algo no computador, olhou para a tela, e então para ela. A senhora sabe que o prazo venceu há 3 dias, né? A execução já foi autorizada. O oficial vai até sua casa hoje. Eu sei. Mas eu vim pagar. Eu tenho o dinheiro. Ela tirou o envelope da bolsa e colocou sobre o balcão. O atendente olhou para o envelope, depois para ela, e suspirou. A senhora tem certeza? Porque se pagar agora, o processo é suspenso, mas qualquer atraso futuro e a senhora perde tudo de novo. Eu tenho certeza. Ele pegou o dinheiro, contou nota por nota, e preencheu os formulários. Eliette assinou onde foi mandada assinar, recebeu os comprovantes, e quando ouviu as palavras processo suspenso, sentiu as pernas fraquejarem de alívio. A senhora pode voltar para casa. O despejo foi cancelado. Eliette saiu do cartório segurando Laura pela mão, com os comprovantes na bolsa e o coração mais leve do que tinha estado em anos. O sol estava mais forte agora, e ela parou no meio da calçada, fechou os olhos e respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu livre. Quando Eliette e Laura voltaram para casa, o oficial de justiça já estava lá. Ele estava parado em frente ao portão, com uma prancheta nas mãos e um ajudante ao lado, segurando caixas vazias. O coração de Eliette apertou por um instante, mas então ela lembrou dos papéis na bolsa. Ela tinha o comprovante. Ela tinha a prova. Ela se aproximou com passos firmes, e o oficial olhou para ela com uma expressão neutra. A senhora é Eliette Souza? Sou. Eu vim executar a ordem de despejo. A senhora tem até o meio-dia para desocupar o imóvel. Eliette tirou os papéis da bolsa e os estendeu para ele. O processo foi suspenso. Eu paguei a dívida esta manhã. Tá tudo aqui. O oficial pegou os documentos, leu com atenção, e então olhou para ela com uma expressão que misturava surpresa e algo que parecia ser respeito. A senhora conseguiu o dinheiro? Consegui. Ele balançou a cabeça, devolveu os papéis, e fez uma anotação na prancheta. Então não há mais nada a ser feito aqui. A ordem foi suspensa. A senhora pode ficar com a casa. Ele fez um sinal para o ajudante, que recolheu as caixas vazias, e os dois foram embora. Eliette ficou parada no portão, segurando Laura pela mão, vendo os 2 homens entrarem no carro e partirem. Quando o carro desapareceu na esquina, ela soltou a mão da filha, se ajoelhou no chão e começou a chorar. Mas não era um choro de desespero. Era um choro de gratidão profunda, daqueles que vêm de um lugar tão fundo da alma que mal conseguem encontrar palavras. Laura se ajoelhou ao lado dela e abraçou a mãe, sem entender completamente, mas sabendo que aquilo era importante. Eliette entrou em casa com a filha e, pela primeira vez em meses, sentiu que aquele lugar era realmente seu. Ela olhou ao redor,
as paredes descascadas, o chão rachado, a mobília velha, e viu beleza. Porque aquela casa, com todos os seus defeitos, era o lugar onde ela tinha visto Deus agir. Era o lugar onde ela tinha entregado tudo e recebido de volta. Ela foi até a cozinha, encheu a chaleira de água e colocou para esquentar. Enquanto esperava, olhou pela janela e viu o quintal pequeno, com a grama alta e as roupas penduradas no varal. O sol batia nas plantas, e tudo parecia mais vivo, mais colorido. Ela preparou um café fresco, algo que não fazia semanas porque estava economizando até os últimos grãos, e colocou a xícara na mesa. Laura sentou-se ao lado dela, balançando as pernas, e perguntou: Mãe, a gente não vai mais sair daqui? Não, meu amor. A gente não vai mais sair daqui. E aquele homem que bateu na porta ontem, ele era um anjo? Eliette parou, a xícara a meio caminho da boca, e olhou para a filha. Ela não tinha contado nada para Laura sobre o homem. Ela não tinha falado nada. Você viu ele? Laura balançou a cabeça, com aquela inocência que só crianças têm. Vi. Ele era bonito. E ele sorriu para mim. Eliette sentiu um arrepio percorrer o corpo. Ela baixou a xícara devagar, engoliu em seco, e sussurrou: O que ele disse para você? Ele disse que a mamãe não precisava mais chorar, que tudo ia ficar bem. As lágrimas voltaram a correr pelo rosto de Eliette. Ela puxou Laura para um abraço apertado e sussurrou no ouvido da filha: Ele estava certo, meu amor. Ele estava certo. Naquela tarde, Eliette fez algo que não fazia há muito tempo. Ela abriu todas as janelas da casa, deixou o sol entrar, colocou uma música suave no radinho velho, e começou a limpar. Varreu o chão, passou pano nos móveis, organizou as coisas. Não era uma casa perfeita, mas era a casa dela. E agora, ela sabia que tinha sido salva não por sorte, não por acaso, mas por algo muito maior. E enquanto limpava, ela cantava baixinho uma música que a avó costumava cantar: Deus cuida de mim, em tudo que faço. Ele não me esquece, não me abandona. E pela primeira vez em muito tempo, Eliette acreditou nessas palavras com cada fibra do seu ser. Os dias que se seguiram foram diferentes. Não foi como se a vida de Eliette tivesse mudado da noite para o dia de forma mágica. Os problemas ainda estavam lá, as contas ainda precisavam ser pagas, o dinheiro ainda era curto. Mas algo dentro dela tinha mudado. Era como se uma luz tivesse se acendido em um lugar que estava apagado há muito tempo. A esperança, que ela achava que tinha morrido, estava viva de novo. Eliette começou a procurar trabalho com uma energia renovada. Ela bateu de porta em porta, deixou currículos em mercados, padarias, lojas de roupas. Ela não tinha vergonha de pedir, não tinha medo de ouvir não. Porque agora ela sabia que Deus estava com ela. E se Deus tinha salvado sua casa, Ele também abriria uma porta para o sustento. Foi na segunda semana depois do milagre que ela recebeu a ligação. Era da dona de uma pequena lanchonete no centro do bairro. Ela precisava de alguém para trabalhar no turno da tarde, de segunda a sábado. O salário não era grande, mas era suficiente para começar. Eliette aceitou na hora, e no dia seguinte já estava lá, com o avental amarrado na cintura, atendendo clientes, limpando mesas, sorrindo. Os vizinhos começaram a notar a mudança. Dona Marlene, a senhora que morava ao lado e que sempre tinha sido ranzinza e distante, passou a cumprimentá-la com mais carinho. Um dia, ela parou Eliette no portão e disse: Eliette, eu vi que você ficou com a casa. Eu tava rezando por você, sabia? Eu sei que você tava passando por dificuldade. Eliette sorriu, tocada. Obrigada, Dona Marlene. Deus ouviu as orações. Ele ouve mesmo. A gente só precisa acreditar. E foi assim que Eliette começou a compartilhar sua história. Primeiro com Dona Marlene, depois com as colegas de trabalho, depois com os clientes da lanchonete. Ela contava sobre a noite em que estava prestes a perder tudo, sobre a oração que fez, sobre o homem misterioso que bateu a porta, sobre o dinheiro que apareceu, sobre o despejo cancelado. Algumas pessoas ouviam com ceticismo, outras com curiosidade, mas muitas ouviam com lágrimas nos olhos, porque elas também estavam no limite, também precisavam de um milagre. Uma dessas pessoas era Júlia, uma moça de 20 e poucos anos que trabalhava com Eliette na lanchonete. Ela era quieta, tímida, e sempre parecia carregar um peso invisível nos ombros.
Um dia, depois que Eliette terminou de contar sua história, Júlia se aproximou dela nos fundos da lanchonete, onde ninguém mais podia ouvir, e disse, com a voz embargada: Eliette, eu tô grávida. E o pai do bebê me abandonou. Eu não sei o que fazer. Eu tô pensando em desistir de tudo. Eliette sentiu o coração apertar. Ela segurou as mãos de Júlia e olhou nos olhos dela com uma firmeza que vinha de um lugar profundo. Júlia, você não vai desistir. Porque Deus não trouxe você até aqui para te abandonar. Eu sei que parece impossível agora, eu sei que você tá com medo, mas eu também tava. E Deus me mostrou que Ele é maior que qualquer impossibilidade. Você só precisa entregar. Você só precisa confiar. Júlia chorou, e Eliette a abraçou, sentindo que aquele momento não era sobre ela. Era sobre Deus usando a história dela para alcançar outra pessoa. E foi aí que Eliette entendeu o verdadeiro propósito do milagre. Não era só para salvá-la. Era para que ela pudesse salvar outros. Naquela noite, quando Eliette voltou para casa, ela encontrou Laura desenhando na mesa da sala. A menina levantou o desenho para mostrar para a mãe. Era uma casa, com um sol brilhante no céu, e duas figuras de mãos dadas na frente da porta. Embaixo, com letras tortas, estava escrito: Eu e a mamãe na nossa casa. Eliette pegou o desenho, sentou-se ao lado da filha, e a puxou para um abraço. Ela olhou ao redor, a casa ainda era simples, ainda tinha paredes rachadas, ainda tinha móveis velhos. Mas agora, ela via aquele lugar com outros olhos. Não era só uma casa. Era um testemunho vivo de que Deus não abandona os seus. E enquanto segurava Laura no colo, Eliette sussurrou uma oração silenciosa, cheia de gratidão e esperança. Os meses passaram, e a vida de Eliette continuou a se transformar de maneiras que ela nunca imaginou. O trabalho na lanchonete trouxe estabilidade, mas mais do que isso, trouxe propósito. Ela não era apenas uma funcionária, ela se tornou a pessoa que as pessoas procuravam quando precisavam de conselho, de uma palavra de encorajamento, de alguém que realmente ouvisse. Ela tinha uma luz nos olhos que não estava lá antes, e as pessoas sentiam isso. Um dia, enquanto limpava as mesas no final do expediente, o dono da lanchonete, seu Joaquim, um senhor de cabelos grisalhos e olhar cansado, se aproximou dela. Eliette, eu queria conversar com você. Ela parou o que estava fazendo e olhou para ele, um pouco apreensiva. Será que tinha feito algo errado? Pode falar, seu Joaquim. Ele cruzou os braços e olhou para ela com uma expressão séria, mas não hostil. Eu tô vendo como você trabalha. Você é dedicada, chega cedo, fica até tarde, trata os clientes bem. E mais do que isso, você tem algo que eu não vejo em muita gente. Você tem fé. Fé de verdade. Eliette não sabia onde aquilo ia dar, mas agradeceu com um sorriso tímido. Eu só faço o meu trabalho, seu Joaquim. Não, você faz mais do que isso. Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras. Eu tô pensando em expandir o negócio. Abrir uma segunda lanchonete do outro lado do bairro. E eu queria que você fosse a gerente. Eliette piscou, sem acreditar no que estava ouvindo. Eu? Gerente? Você? Eu confio em você. E eu sei que você vai cuidar do lugar como se fosse seu. Lágrimas encheram os olhos de Eliette, mas ela segurou. Ela estendeu a mão para seu Joaquim e apertou com força. Eu não sei nem o que dizer. Obrigada. Obrigada mesmo. Ele sorriu, e foi a primeira vez que ela viu aquele homem sorrir de verdade. Você merece, Eliette. Você merece. Naquela noite, Eliette voltou para casa com o coração transbordando. Ela contou para Laura, que pulou de alegria, e as duas comemoraram com um jantar simples, mas feito com amor. Depois que Laura foi dormir, Eliette sentou-se na sala, com a Bíblia no colo, e abriu em uma página aleatória. Seus olhos caíram sobre um versículo em Salmos 1:2-6-5, os que semeiam em lágrimas colherão com júbilo. Ela leu aquelas palavras mais uma vez, devagar, deixando-as penetrarem fundo no coração. E então ela percebeu, tudo o que ela tinha passado, o desespero, as noites sem dormir, as lágrimas, a humilhação, tudo tinha um propósito. Deus não estava ausente. Ele estava preparando o terreno para algo maior. Nas semanas seguintes, Eliette começou a se preparar para a nova função. Ela aprendeu sobre gestão,
sobre como lidar com fornecedores, sobre como treinar funcionários. E em cada passo, ela sentia que não estava sozinha. Era como se uma mão invisível a guiasse, dando-lhe sabedoria além do que ela achava que tinha. Mas nem tudo era fácil. Houve momentos de dúvida, momentos em que ela olhava para o espelho e perguntava: será que eu consigo? Houve dias em que o cansaço batia forte, dias em que ela queria desistir. Mas sempre que isso acontecia, ela lembrava da noite em que o homem bateu a porta. Ela lembrava do envelope. Ela lembrava da promessa: quando você entrega, eu entrego de volta. E isso era suficiente para continuar. Um dia, enquanto estava na nova lanchonete, ainda em fase de reforma, Eliette viu uma mulher parada do lado de fora, olhando para dentro com uma expressão de tristeza. Era uma mulher jovem, talvez uns 30 anos, com roupa simples e um bebê nos braços. Eliette saiu e se aproximou. Oi, tudo bem? Posso ajudar em algo? A mulher hesitou, mas então disse, com a voz baixa: eu vi que vocês estão contratando. Eu preciso de trabalho. Eu tenho um filho e não tenho ninguém para me ajudar. Eliette olhou para a mulher, para o bebê, e viu a si mesma há alguns meses atrás. Viu o desespero, a vergonha, a necessidade. E sem pensar duas vezes, ela disse: qual o seu nome? Carla. Carla, quando a gente abrir daqui a 2 semanas, você tem uma vaga. Pode vir. Os olhos de Carla se encheram de lágrimas, e ela apertou a mão de Eliette com força. Obrigada. Muito obrigada. Eliette sorriu e disse, com convicção: não precisa agradecer. Deus cuida da gente. E agora, eu posso cuidar de você também. A nova lanchonete abriu suas portas em uma manhã ensolarada de sábado. Eliette chegou cedo, antes de todos, para garantir que tudo estivesse perfeito. As mesas estavam limpas, os copos organizados, o cheiro de café fresco enchia o ar. Ela olhou ao redor e sentiu uma onda de emoção. Aquilo era mais do que um trabalho. Era uma prova viva de que Deus não apenas restaura, Ele multiplica. Carla foi uma das primeiras a chegar. Ela estava nervosa, mas Eliette a acalmou, mostrando o que fazer, ensinando com paciência e carinho. Ao longo do dia, clientes começaram a aparecer, e a lanchonete foi ganhando vida. Risadas, conversas, o som das xícaras batendo nos pires. Tudo parecia fluir naturalmente, como se estivesse destinado a acontecer. No final do dia, depois que todos os clientes foram embora e as portas foram fechadas, Eliette sentou-se em uma das mesas com Carla. A jovem mãe estava exausta, mas feliz. Eliette, eu não sei como te agradecer. Você me salvou. Eliette balançou a cabeça e segurou a mão de Carla. Eu não te salvei, Carla. Deus te salvou. Eu só fui o instrumento. E sabe por quê? Porque alguém também me salvou quando eu mais precisei. E agora, eu passo isso para frente. Carla começou a chorar, e Eliette a abraçou, deixando que ela desabafasse tudo o que tinha guardado. Quando Carla se acalmou, Eliette contou sua história. Contou sobre a noite do despejo, sobre o homem misterioso, sobre o envelope, sobre a fé que a sustentou. E Carla ouviu cada palavra como se estivesse ouvindo um evangelho. Então você realmente acredita que foi Jesus? Eu não acredito, Carla. Eu sei. Porque não tem outra explicação. E sabe o que mais? Ele também tá cuidando de você. Você tá aqui não é por acaso. Carla limpou as lágrimas e sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Eu quero ter a fé que você tem. Você já tem. Você só precisa confiar. Nos meses seguintes, a lanchonete prosperou. Não se tornou um império, não ficou rica, mas se tornou um lugar onde as pessoas encontravam mais do que comida. Encontravam esperança. Eliette continuou compartilhando sua história com quem quisesse ouvir, e aos poucos, ela viu vidas sendo tocadas. Júlia, a moça grávida da primeira lanchonete, teve o bebê e voltou ao trabalho com uma determinação renovada. Carla começou a economizar para alugar um lugar para morar com o filho. Seu Joaquim, que sempre foi um homem de poucas palavras, começou a ir à igreja de novo depois de anos afastado. E Eliette? Ela continuava sendo a mesma mulher simples, de palavras diretas e coração enorme. Mas agora, ela sabia qual era o seu propósito. Não era apenas sobreviver. Era testemunhar. Era mostrar para o mundo que Deus ainda age, ainda responde, ainda cuida. Uma noite,
Enquanto voltava para casa depois de um longo dia de trabalho, Eliette parou em frente ao portão da sua casa. A mesma casa que quase perdeu. A mesma casa onde tudo mudou. Ela olhou para a porta de madeira velha, e por um instante, reviveu aquela noite, o desespero, a oração, a batida na porta, o homem misterioso. Ela sorriu, com os olhos marejados, e sussurrou: "Obrigada, Senhor. Obrigada por não me esquecer. Obrigada por abrir a porta quando eu achei que tudo tinha acabado." E então, como se o próprio Deus respondesse, uma brisa suave passou por ela, trazendo o cheiro de flores do quintal, e Eliette sentiu uma paz profunda envolvê-la. Ela entrou em casa, onde Laura já estava dormindo, beijou a testa da filha, e se deitou. Pela primeira vez em muito tempo, ela dormiu sem medo, sem preocupação, sem peso no peito. Porque ela sabia que, não importa o que viesse, Deus estaria lá. Ele sempre esteve. E sempre estaria. Os anos passaram, e a história de Eliette se espalhou para além do bairro. Não de forma espetacular, não com holofotes ou câmeras. Mas de boca em boca, de coração para coração. As pessoas começaram a procurá-la, não apenas para trabalhar em suas lanchonetes, mas para ouvir sua história, para encontrar nela um pedaço de esperança que elas também estavam procurando. Um dia, Eliette recebeu um convite inesperado. Era de uma pequena igreja no bairro vizinho. Eles queriam que ela compartilhasse seu testemunho em um culto de domingo. Eliette ficou nervosa. Ela nunca tinha falado em público, nunca tinha subido em um. Penduradas no varal. Nada de extraordinário. Mas se você parar e prestar atenção, se você olhar com os olhos do coração, você verá algo diferente. Você verá um testemunho vivo de que Deus ainda age, ainda responde, ainda cuida. Eliette continua trabalhando nas lanchonetes, agora como sócia de seu Joaquim. Ela não ficou rica, não tem mansões ou carros importados. Mas tem algo que o dinheiro não compra: paz e propósito. Ela acorda todos os dias sabendo que sua vida tem significado, que cada pessoa que ela ajuda, cada história que ela compartilha, cada abraço que ela dá, é uma extensão do milagre que Deus fez por ela. Carla, a jovem mãe que ela ajudou, hoje trabalha como gerente em uma das lanchonetes e está prestes a abrir seu próprio negócio. Júlia, a moça que pensou em desistir, hoje é mãe de um menino lindo e saudável, e voltou a estudar, sonhando em se tornar enfermeira. Dona Marlene, a vizinha ranzinza, agora é uma das melhores amigas de Eliette, e as duas se reúnem toda semana para orar juntas. E Laura? Laura cresceu vendo a fé da mãe em ação. Ela cresceu sabendo que milagres não são apenas histórias da Bíblia, mas realidades que acontecem quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus. E ela carrega essa fé com ela, para onde quer que vá. Eliette ainda fala em igrejas, ainda compartilha sua história, ainda abraça pessoas quebradas e lhes diz: Deus não te esqueceu. Ele tá vendo. Ele tá ouvindo. E ele vai agir. E cada vez que ela fala, vidas são tocadas, corações são transformados, e a esperança é renovada. Porque a história de Eliette não é apenas a história dela. É a história de qualquer pessoa que já se viu no limite, que já pensou que não havia mais saída, que já sentiu que Deus tinha se esquecido. É a história de que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está preparando algo maior. Mesmo quando a porta está prestes a se fechar, Ele está do outro lado, pronto para abri-la de novo. E se você está lendo isso hoje, se você está passando por um momento de desespero, se você sente que perdeu tudo, se você está prestes a desistir, lembre-se de Eliette. Lembre-se de que ela também esteve onde você está. E lembre-se de que Deus não mudou. Ele ainda ouve. Ele ainda responde. Ele ainda bate à porta daqueles que o chamam. Talvez você não veja um homem misterioso batendo à sua porta à meia-noite. Talvez o milagre venha de forma diferente. Mas ele virá. Porque quando você entrega tudo nas mãos de Deus, quando você para de lutar por conta própria e deixa que Ele assuma o controle, as coisas começam a mudar. Não do jeito que você espera, não no tempo que você quer, mas do jeito certo, no tempo certo. Asterisco asterisco porque a oração é a chave que abre a porta do milagre. Asterisco 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 e Jesus nunca ignora uma porta que Ele mesmo bateu. Asterisco asterisco se você crê que Jesus ainda transforma vidas, escreva asterisco asterisco amém asterisco asterisco nos comentários. Se você precisa de um milagre hoje, compartilhe essa história. Porque talvez, só talvez, alguém que precisa ouvir isso vai encontrar esperança através de você. E lembre-se,
Quando não houver mais nada, segure em Jesus. Porque Ele nunca, nunca te deixa cair.